Meus queridos e minhas queridas também, né? Hoje eu senti vontade de falar sobre a Casa de Janelas Douradas. A Casa de Janelas Douradas. Sabe, na nossa vida cotidiana, né? No nosso dia a dia, há muitas coisas que nos impressionam, que nos deixam realmente fascinados. Coisas ou situações com as quais a gente eventualmente não esteja muito familiarizado, né? E a gente vive num mundo em que as coisas belas realmente exercem uma grande fascinação na gente. Então, hoje eu vou falar sobre a Casa de Janelas Douradas. Casa de Janelas Douradas. Há uma história muito antiga, que conta, né? Que apresenta a seguinte situação. Havia um jovem muito insatisfeito com a sua humilde casa, na qual ele residia. E então esse jovem morava numa casa muito pobre, muito humilde, no alto de uma colina, né? E conta a história em que, numa certa tarde, este jovem, muito insatisfeito com a vida, assentou-se na frente da sua pobre e humilde casa e começou a contemplar a paisagem. E o que ele viu? Lá longe, a uma certa distância, ele viu uma casa de janelas douradas. Uma casa de janelas de ouro. E ele ficou fascinado. Ele ficou fascinado com aquela casa, com a visão que ele teve daquela casa. E ele resolveu, então, ele tomou uma decisão. Ele resolveu se deslocar até aquela casa, percorrendo um certo trajeto que não era tão perto, mas ele achou que valeria a pena o sacrifício de se deslocar até aquela casa de janelas de ouro para poder então contemplar a sua beleza. E ele se pôs a caminho. E sozinho fez aquele trajeto. E ao anoitecer, ao entardecer, no início da noite, ele chegou então ao seu destino. Chegou até a casa. Mas a sua decepção foi muito grande. Porque o que ele pôde constatar? Ele constatou que aquela casa não possuía janela de ouro nenhuma. Inclusive, nem estava brilhando mais. Mas ele constatou que tratava-se de um velho
estábulo e que muitas daquelas janelas de ouro não passavam de janelas velhas de vidro, e algumas delas inclusive já estando depreciadas, já estando até com os vidros quebrados. E ele então constatou que o brilho daquelas janelas adivinha do efeito dos raios solares incidindo nos vitrais naquelas janelas. E a sua decepção foi muito grande, a sua decepção foi tamanha. E aí então, como o trajeto era de certa forma muito longo, ele resolveu pernoitar naquele estábulo. E ao amanhecer depois de uma noite mal dormida, presume-se, é claro, como não poderia ser diferente, ele resolveu então voltar para sua casa, para sua humilde casa. Mas o quão surpreendido ele não ficou ao ter aquela visão, né, em que ele olhou para sua casa lá do estábulo e viu que com o nascer do sol a sua humilde casa também brilhava. A sua humilde casa também possuía as janelas douradas. E então foi que ele se deu conta de que realmente não passava de uma ilusão de ótica, de ação dos reflexos do sol dos vitrais. E o quão enganosa teria sido aquela visão. Então, o celular também, chamado agora também não, né? Faça-me favor, né? E então, Pô, celular. E então, ele resolveu voltar para sua casa. E dar-se por conformado com a sua casa, e resolveu então nunca mais ficar descontente com a sua humilde morada. Ele resolveu fazer o seguinte: não, eu volto para minha casa. E durante todo esse trajeto ele tomou uma decisão, a decisão de nunca mais demonstrar-se insatisfeito com a sua humilde casa, pois ela, apesar dos pesares, lhe proporcionava uma linda paisagem, um lindo visual, e isso por si só já era um grande atrativo. Então, isso nos mostra o quão enganoso são as aparências. Então, meus queridos, hoje eu falei sobre a janela, a casa de janelas douradas, e o celular está me perturbando. Eu vou ter que encerrar esse vídeo. E assistam na medida do possível os meus outros vídeos também. Você pode acessar Vandir da Silva, o canal do YouTube, e lá tem outros vídeos. Fiquem todos na paz.